Mukuturi Hosea mina wanziranza kuhlurisa manawa mina wanziranza Mukuturi Hosea mina wanziranza kuhlurisa manawa mina wanziranza liranzula munula hela kutaka kuandakumza wena tena shikwembu shanga Jesu wanziranza liranzula munura hela kutaka kuandakumza wena tena shikwembu shanga
Bom dia, Moçambique. Bom dia a todos os que estão neste momento a nos acompanhar. Este é o Viver a Vida, que mais uma vez está no ar. E começamos com essa música para marcar positividade no seu domingo. Um domingo que nós consideramos especial e trazemos também um tema muito especial para esse caro telespectador que está neste momento a nos acompanhar. O nosso tema para o dia é como manter a identidade mesmo diante da influência da sociedade. Nós já vimos diversos casos de pessoas que já se perderam devido a diversas opiniões que já ouviram na sociedade. São várias pessoas que, têm tido dificuldade na construção da sua identidade devido tanto à influência da sociedade. E nós trazemos aqui no nosso dia de hoje, no estúdio, temos aqui duas pessoas que nós consideramos ideais para melhor falar, para melhor abordar acerca desse tema, que na verdade é complexo e precisa tanto de muita atenção. Falo, portanto, do pastor Nérgio, que mais uma vez nos brinda com a sua presença. Permitam-me desde já lançar o bom dia. Seja bem-vindo, pastor. Bom dia, Valódia. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, temos também mais alguém que é uma pessoa muito especializada na ciência, da alma, e vai nos explicar de forma muito aprofundada esses elementos ligados ao nosso tema do dia sobre a identidade e também sobre a influência das pessoas naquilo que seria a construção da identidade de alguém. Falo, portanto, da doutora Lúcia, que é, psicóloga. Bom dia, doutora. Bom dia, Valódia. Bom dia ao telespectador. Obrigada pelo convite. É sempre bom estar aqui para fazermos esses comentários em tema desses temas que são de interesse social e espero eu, juntamente com meu colega, que é o pastor, trazemos essa contribuição de forma positiva. De facto, e acreditamos todos nós que será de facto positiva. O objetivo é mesmo para que as pessoas consigam trilhar o caminho da vida optando pelas escolhas certas. E quando tratamos acerca da construção da identidade, estamos a falar de algo muito importante para que a pessoa possa se definir e possa ter a melhor postura para poder prosseguir com a vida, que na verdade muitos têm, ela como sendo algo totalmente difícil. Nós estamos aqui através desse programa para ensinar algumas coisas que poderão tornar a vida não diria fácil, mas alguns mecanismos para viver a vida mesmo diante das dificuldades. Antes mesmo de iniciarmos a nossa conversa, permita-me, caro telespectador, recordar-lhe acerca da nossa rubrica FTV Top Gospel. Uma oportunidade criada aqui no nosso programa para que o nosso caro telespectador tenha acesso à música gospel. Nós sabemos da importância da música gospel na vida de alguém, então é nesse espaço onde o caro telespectador poderá escutar o melhor da música gospel, elevar o seu espírito para mais perto de Deus, acalmar a sua alma e muitas outras coisas boas que poderão acontecer caso esteja perto, tenha acesso, neste caso, dessas músicas. São 10 concorrentes que nós temos aqui. O caro telespectador que vem nos acompanhando já sabe, para depositar o seu voto é só entrar na página da F Performance Live e escrever lá sua mensagem com o código do seu músico predileto. Lembrar que o telespectador que mais número de votos depositar poderá ter um brinde aqui do nosso programa, e o músico também com maior número de votos poderá também ter o seu presente especial preparado aqui na FTV. Vamos àquele que é o nosso tema de dia, sem delongas. Para sabermos como manter a identidade, mesmo diante da influência da sociedade, é importante que entendamos o que é isso de identidade. Vamos lançar essa batata quente de iniciar a nossa doutora psicóloga, neste caso, Lúcia. O que seria identidade? Obrigada por me permitir abrir este debate. Meu nome é Lúcia Chitolo, sou formada em Psicologia pela Universidade Eduardo Mondlane e é um prazer, volto a repisar, estar aqui
A identidade é aquilo que eu sou, não é? Quando nós falamos de identidade, olhamos mais para aquilo que a pessoa é. É aquilo que eu sou, aquilo que eu percebo de mim, é aquilo que me faz sentir eu ser aquela pessoa que eu sou, os meus valores. E é através desta compreensão daquilo que eu sou que eu vou criar uma forma de me abrir para o mundo e interagir com outras pessoas, permitindo-se me influenciar ou não, de forma positiva ou negativa, mas buscando sempre as minhas raízes, o meu próprio valor, que deve estar sempre centrado em mim. Isto é que é a minha identidade. Muito bem, pastora. Será que a Bíblia nos traz alguma outra vertente? Como é que pode-se entender tanto a identidade na vertente teológica ou espiritual? Mais uma vez também muito obrigado pelo convite e espero que este programa também possa ajudar os irmãos lá em casa a compreender a importância do tema em causa. Falar da identidade seria o mesmo que falar do caráter da pessoa. Falar da identidade é a definição de quem uma pessoa é. Nós definimos a ti através da sua identidade, através do seu caráter, que é colocar valores, princípios que vão dirigir a sua vida. Então é importante que as pessoas tenham uma identidade e vivam a sua identidade. Não tenham duas, três. Nós queremos definir alguém de acordo com aquilo que nós sabemos que a pessoa é. Isso que é a sua identidade, a sua personalidade, o seu caráter. Entretanto, a identidade seria isso. Não foge muito do que a sociedade também tem como identidade. Identidade é identidade. É aquilo que define a pessoa, o ser de uma pessoa. Muito bem, nós podemos, através dessas duas definições que nós ouvimos aqui a partir do nosso pastor e a nossa psicóloga, entender mesmo a identidade como sendo esse conjunto de atributos que vão caracterizar alguém, distinguindo essa pessoa das demais pessoas. Se a identidade é isso, qual seria, portanto, a relação entre a identidade e também aquilo que são as influências da sociedade, ou de que forma a identidade pode ser impactada pelas opiniões ou pela influência da sociedade. Antes de nós ouvirmos aqui a explanação dos nossos convidados, vamos ouvir o que outras pessoas, o que as pessoas pensam acerca desse tema. Qual achas que seja o impacto, a opinião das pessoas na vida de alguém? Para mim, tipo, não importa a opinião de outras pessoas, tipo, em relação à minha pessoa. Isso não pode impactar positivo ou negativamente? Não posso dizer que negativamente. É que, tipo, tem pessoas que tipo, têm uma opinião diferente ou uma opinião tipo, que, como posso dizer, que analisando que não tem nenhuma lógica para mim. Já para aquelas pessoas que ouvem muita opinião das pessoas, qual achas que seja o impacto disso na vida dessa pessoa? É que a pessoa nunca vai para frente, ela fica só deprimida, tipo, se querer depender do que outras pessoas falam, o que pensam, a pessoa nunca deve ir para frente. Tá vendo? Por mim, eu como vivo com pessoas mais velhas, então eles tipo dizem que não se importa muito com o que outras pessoas dizem sobre ti. Faça o que te vem na mente, põe Deus em primeiro lugar. Em algum momento acho que é bom, mas em algum momento não é. Depende da opinião de cada um e da decisão de cada um. Se quer ouvir, escutar os outros. Sim, é mais por aí. Quando é que é bom? Não sei explicar, mas dando exemplo de mim, não gosto muito de escutar o que as pessoas dizem. Gosto de me decidir por mim, não ouvir o que as pessoas dizem. Na verdade, a pessoa não tem nada a ver, não pode, como é que posso dizer? A pessoa não pode, tem que aprender a viver aquilo que é seu, não pode ter um impacto, porque a vida de outra pessoa não diz respeito, praticamente. No meu ponto de vista, depende de cada caso. Pode, por exemplo, alguém aparecer, dar uma opinião sobre, vou dar um exemplo, sobre a minha vida estudantil. Sou uma pessoa que não estuda, mas aparece alguém a dar uma opinião de que estudar é bom, estudar melhora isto e isto, etc. E eu, com base nisso, me influenciar e estudar.
com base no estudo que eu for a fazer, posso amanhã ser alguém, posso ter conhecimentos, etc. Nessa senda da escola, pode aparecer alguém a dizer o contrário, dizendo que estudar não é bom, melhor enveredar pelo caminho da criminalidade, por aí fora, e eu enveredar. Então, cabe a cada um, tendo em conta a sua capacidade de discernimento, ver se o conselho é bom ou não e, com base nisso, seguir ou não. Então, a influência, ou o conselho, sim, influencia, seja no sentido positivo, como no sentido negativo, cabendo à pessoa que ouve o conselho ver e analisar se dá para seguir ou não. É mais ou menos isso, opinião, ciência. É isso mesmo, acabamos de ouvir aqui diversas pessoas a falarem acerca do impacto das opiniões alheias na vida de alguém. Percebemos que há uma convergência, tanto no que diz respeito ao impacto. As pessoas pensam que sempre, portanto, a opinião alheia vai impactar na vida de alguém, seja positiva ou negativamente. Vamos ouvir agora, tanto aos nossos convidados, o que é que pensam acerca disso. De que forma as opiniões alheias podem influenciar na construção da identidade. Pastor. Bom, é preciso perceber uma coisa aqui. Nós vivemos numa sociedade. Estamos inseridos dentro de uma sociedade. De uma ou de outra forma, nós iremos ouvir alguém. Em casa vamos ouvir, na escola vamos ouvir, no trabalho vamos ouvir, no chapa, querendo você ou não, há de ouvir, com os seus amigos vai ouvir, nós sempre iremos ouvir. Mas o mais importante nisto aqui é nós colocarmos padrões de vida, estabelecermos os nossos padrões de vida. Apesar de tanta coisa que a gente vai ouvir por aí, nós sermos seletivos em função do nosso padrão de vida. Se eu voltar para o início daquilo que eu estava a dizer, por exemplo, eu dizia que identidade é caráter. Caráter é colocar valores, princípios que vão dirigir a minha vida. Estou a colocar limites, estou a colocar padrões de vida. O que seria integridade? Integridade é viver em função do meu caráter. Uma pessoa que vive em função do seu caráter é uma pessoa íntegra. É uma pessoa constante nos seus valores. Entretanto, se eu sou íntegro, porque eu sou escravo dos meus princípios e valores, ainda que eu ouça tanta coisa, aqui os meus padrões vão conseguir colocar um filtro nas coisas que eu hei de ouvir. Serei seletivo nas coisas que eu poderia ouvir, em função do meu padrão. Há coisas que são boas para ti, não são boas para mim, não são más. Só para o meu padrão de vida não são boas. Há quem não gosta de maquiagem, ela não é má, mas há quem não prefere maquiagem. Então, para outros, ela até pode dizer, amiga, estás bonita, mas eu não uso, de acordo com o padrão de vida que ela estabeleceu para a sua vida. Entretanto, estar numa sociedade, nós podemos ouvir, iremos ouvir, tem muita coisa boa. A sociedade tem muita coisa que oferece boa e também tem muita coisa má. Então, vai depender muito daquilo que nós estabelecemos como padrões de vida para poder selecionar o que ouvir, o que abraçar, o que escutar e jogar fora. Então, é por aí. Então, o que a gente há de ouvir, de fato, vai acabar nos influenciando, mas vamos escolher aquilo que vai nos influenciar de uma forma positiva. Doutora Lúcia. Obrigada. Ligando muito o meu comentário que o pastor acabou de dizer, né? Nós definimos identidade como sendo o meu eu. Conjunto de características que definem o indivíduo, que mostram com quem nós estamos a lidar, que mostram os valores daquela pessoa. E indo para os vídeos que acabaram de passar, não é? E trazer esta questão de como é que a sociedade e os valores podem se influenciar. O pastor já bem disse, né? Nós estamos dentro de uma sociedade, nós vivemos numa sociedade que nos permite relacionar com pessoas ao nosso exterior, fora aquilo que nós somos dentro de casa. Nós somos filhos criados para nos relacionar com pessoas externas a nós. E essas pessoas externas a nós, em algum momento, não podem pensar como nós também pensamos, ou podem pensar diferente daquilo que é a nossa perspectiva de ver as coisas, de ver o mundo. Isso não diz a nós de que eles estão errados, não é? Mas nós conhecemos de nós e sabemos aquilo que é certo, aquilo que é errado para nós. E temos que ter essa capacidade de, quando ouvirmos uma opinião de alguém, conseguirmos afunilar, termos um ouvido que afunila as coisas. E, desta forma, ao afunilar a informação que nós recebemos do nosso exterior e tentando relacionar com aquilo que é a informação que nós já temos de nós mesmos, porque nós já temos uma informação de nós mesmos, mas não deixamos de receber a informação que vem de fora, não é? E ao tentarmos afunilar e relacionar, nós temos aquela capacidade, a oportunidade, digo, de podermos levar aquilo que é bom, não é? E descartar aquilo que não é bom. Então a sociedade nos dá essas duas coisas.
opiniões que nós podemos construir a nós mesmos e também ajudarmos a construir outras pessoas de forma positiva. E também tem aquilo que nós podemos descartar, não porque necessariamente seja algo negativo ou vai nos fazer um impacto negativo, mas porque achamos que não é aquilo que nós queremos para nós. Então, sendo assim, nós vamos descartar aquela ideia, aquela opinião e vamos permanecer com aquilo que nós escolhemos para nós. Ok. E doutora, qual é a importância de manter a identidade mesmo diante dessas influências? Se tiver alguns exemplos práticos, seria melhor para os telespectadores todos poderem compreender melhor. A importância é que nós estamos num mundo que a cada dia vai se transformando, num mundo em que a cada dia vai nos submetendo a novas dinâmicas desta nossa vida, né? Porque a vida é dinâmica, a cada dia nós passamos por novas situações. Quando nós conhecemos mais de nós, quando nós conhecemos quais são os nossos princípios, nós não nos deixamos abalar de qualquer maneira, porque ainda que as coisas estejam a acontecer de forma que nós achamos que sim, é a tendência, é o que está a acontecer, mas nós não olhamos para aquilo como algo que constrói a nós vamos ficar bem enraizados ali onde estão as nossas raízes, não é? Então, é aquilo que às vezes nós dissemos assim, o pastor bem disse do exemplo, eu faço também o exemplo, a minha pessoa de hoje. Eu estou aqui no estúdio agora, mas apresento um aspecto diferente daquilo que as pessoas estão habituadas a conhecer de mim. Estou maquiada, né? Estou bonita, por sinal, mas estou maquiada. Eu mesma, em algum momento, quando me olhei, posso ter me achado estranha, porque não é aquela imagem habitual de mim. Certo. Então, é isso que acontece às vezes. Eu tenho uma imagem de mim agora, que ao me ver no espelho me acho um pouco estranha, mas se eu tirar isto tudo, eu volto a ser eu mesma. Okay. Então, essa ideia de eu manter a minha identidade deve partir de mim. Porque muita coisa há de acontecer na sociedade, muita coisa há de vir na sociedade. E com ela também vem mudanças, vem novidades. Mas como é que eu posso me manter dentro disso tudo? Eu ter a minha base firme. Os meus princípios sobre mim devem estar firmes. Aquilo que eu conheço de mim deve estar firme. Podia estar numa situação, por exemplo, de eu me encontrar... Um exemplo um pouco, não diria agressivo, mas um pouco mais pesadinho, assim, não é? Há aquela situação de quando mulher e homem estão juntos, né? Pode acontecer o tal assédio, entre aspas, né? E pode-se costumar a relacionar a mulher como a parte mais fraca daquela situação ou porque ela se deixou permitir aquela situação. Mas quando alguém ouve aquilo de mim e me conhece, sabe como eu me comporto, como eu me relaciono, como eu defendo os meus valores, a pessoa vai dizer se ela esteve numa situação desagradável, negativa, mas conhecendo aquela pessoa, a forma como ela se defende, a forma como ela se construiu, a forma como ela se mantém firme com seus princípios, eu sei que ela não cedeu àquela situação e ela é capaz de lidar com aquilo, não deixando com que aquela situação venha interferir de forma negativa na vida dela, só porque esteve exposta àquela violência. Mas ela é uma pessoa de princípios, por isso que há essa coisa de as pessoas, ela mesma se defender, ela mesma conhecer os seus princípios, mas os outros que conhecem dela também, através daquilo que ela mostra na sua forma de se relacionar, defender essa pessoa. Então, apesar das máscaras que em algum momento a sociedade vai nos trazer e precisamos usar, não é? Em alguns momentos na nossa vida, é importante que nós conheçamos o nosso eu, os nossos valores, e não nos perdemos disso. Muito bem. Pastor, há vários casos de pessoas que dizem que deixam de ser elas mesmas e passam a viver noutras personalidades. Não sei se seria esse o termo correto. Deixa de ser, por exemplo, eu, Valode, deixo de ser, eu passo a ser outra pessoa, passo a ser aquilo que a sociedade quer que eu seja. O que pode se explicar tanto nisso, relacionando o nosso tema do dia? Bom, isso é comum, porque nos nossos dias, nos dias que correm, muitas pessoas têm crise séria de identidade. De tal sorte que, em algum momento, as pessoas são uma coisa que, se calhar, naquele tempo aquilo é bom e agradável e tornam-se aquilo. Numa outra ocasião, mudaram de cara, são uma outra coisa que, se calhar, naquele tempo também é o que parece estar na moda. Isso é perigoso, porque se você não constrói identidade, caráter, valores e princípios, ser íntegro nisso, é perigoso, porque nós não vamos saber quem tu és. Sim. Entretanto, é importante nós mantermos isso, mantermos os nossos valores, a nossa identidade, o nosso caráter
tudo que nós somos, nós temos que manter. Porque é isso que vai nos definir em todo momento. Ok. Nós, como cristãos, o nosso padrão principal é o Senhor Jesus. Ok. Nós olhamos para o Senhor Jesus e vemos como Ele é, através da Bíblia aprendemos como Ele é, através da revelação do Espírito Santo sabemos como é que Ele é, e com base nisso nós nos espelhamos nele, procuramos ser parecidos com Ele, na forma de pensar, na forma de ver, na forma de agir, de amar, misericórdia, amor, longanimidade, benignidade, tudo. Nós buscamos ser Ele, Ele é o nosso padrão. Entretanto, quando nós queremos ser parecidos com Ele, não permitimos nenhuma outra coisa exterior que venha violar esses princípios que nós tanto preservamos, que tanto buscamos, que se reflitam nas nossas vidas. Entretanto, muitas das vezes, as pessoas acabam tendo diferentes identidades porque não desenharam, não construíram um princípio muito forte nas suas vidas, não tem uma muralha de proteção muito forte. Entretanto, qualquer coisa que vem acaba abanando a sua estrutura e depois de um tempo tu encontras na rua, não reconheces, está com o cabelo pintado verde num lado, amarelo no outro lado. É minha colega esta. No outro tempo está... Tu não percebes a pessoa, porque a pessoa parece que depende do que parece estar na moda naquele tempo. Não tem identidade. Então, isso é um perigo para nós. É preciso que as pessoas definam uma identidade, definam um caráter, sejam íntegras naquilo. E eu hoje, daqui a 10 anos, eu costumo dizer assim para os meus filhos na fé, quando eu ensino, que o Nérgio que você vê hoje em Moçambique, hoje em Maputo, se tu me encontras na Rússia, onde ninguém me conhece, mas de repente me encontras lá, has de encontrar o mesmo Nérgio. Sou o mesmo em tudo quanto é canto. Porque eu tenho valores. Que ainda que eu esteja num lugar que eu sei que é valor, não está lá que me conhece. Se tu me descobrires, vais perceber que é o mesmo Nérgio. Isso é importante porque, Valódia, quando houver uma acusação a meu respeito, em algum momento alguém disser assim, nós vimos o teu pastor é marraquém numa baraca a beber cerveja. Para quem realmente me conhece, conhece os meus valores, conhece os meus princípios, vai dizer, não era ele. Não, mas trazer aquela calça azul que ele tem, aquela t-shirt, as pessoas vão dizer, não, nós conhecemos o caráter daquele homem. Não era ele, não é possível. As pessoas vão jurar, mas nem estiveram lá, nem me viram. Mas sabem como é que eu sou escravo do meu caráter, como é que eu sou íntegro naquilo que eu digo, naquilo que eu falo, naquilo que eu vivo. Certo, nós estamos a perceber aqui o pastor a nos explicar como construir a identidade, a verdadeira identidade. Exato. Mas, pastor, quais seriam os riscos, portanto, de alguém, por exemplo, deixar-se influenciar? Falo na espiritualidade da pessoa. Quais seriam os riscos? O pastor acaba aqui de nos explicar que a forma correta de construir a identidade é olhar como espelho a Jesus Cristo. E para aquela pessoa que tem tido crises de identidade devido a influências da sociedade, quais seriam os riscos para essa pessoa a nível espiritual? Os riscos são simples. Se nós temos um sistema de canalização de água, de um tubo que sai de um ponto para outro e transporta água, se vier um carro ou alguém disciplinado furar aquele tubo começa a gotejar água, começa a ter fuga e a água não chega perfeitamente lá. E no final do mês até podemos pagar a fatura de uma água que nem consumimos, perdeu-se pelo caminho. O que significa isso? Se eu permitir que alguma coisa exterior venha violar aquilo que são os meus princípios, eu fico corrompido. Exatamente isso. Aquele tubo já está corrompido, já está a gotejar, já não passa água como deve ser. Então eu passo a ficar corrompido. Já não sou mais o mesmo, porque alguma coisa de mim foi corrompida. Abri portas para receber um outro caráter, ver se misturar com a minha e fiquei uma outra coisa que já não sou aquilo que eu era no início. Então esse aqui é o perigo. Então não posso abrir mão para receber qualquer outra coisa que vai ser diferente daquilo que são os meus padrões iniciais. Eu tenho que saber como é que eu sou, aonde eu entro. Onde eu não entro, eu não entro. Ainda que você me convença de que jeito, eu não vou entrar, porque tem alguma coisa para preservar em relação àquilo que é a minha natureza, é meu caráter. Então, é um perigo sim, porque eu fico corrompido. Por exemplo, o que é pecado? Pecado é ter princípios de Cristo na sua vida e você abrir mão para fornicação, abrir mão para adultério, abrir mão para mentira, para fofoca. Significa abrir mão para uma outra coisa fora dos meus padrões, porque o meu padrão é Cristo. Então tudo que não faz parte de Cristo, para mim já é corrupção. Então esse é que está o perigo espiritual está aí. Se eu abro porta para qualquer outra coisa que não faça parte daquilo que são os meus princípios, eu fico corrompido. Muito bem, nós entendemos aqui muito profundo. Relacionando ao que o pastor dizia, vamos perceber agora da doutora Lúcia. Doutora Lúcia, que transtornos mentais você se considerar a crise, ou melhor, o deixar-se influenciar pelas opiniões alheias, pelas influências da sociedade pode trazer na vida da pessoa? Vamos olhar para os transtornos mentais e vamos olhar também para o impacto que isso pode trazer para a própria sociedade, não só a nível do indivíduo, mas da sociedade no geral.
Quando nós falamos da questão de transtornos, não é? Ok. É uma situação em que temos ali um problema, um sintoma que já foi identificado, um diagnóstico que já foi feito e nós já sabemos que a pessoa apresenta aquele certo transtorno porque tem essas características, né? E estamos a falar de identidade. Identidade é um conjunto de características que identificam a pessoa, não é? Que fazem com que a pessoa conheça o valor de si, que a partir desses valores define como ela quer se relacionar com as outras pessoas. Então, quando existem desencontros, não vamos chamar de transtornos, mas desencontros entre a pessoa manter a sua identidade e chamar aquilo que é de fora para vir interferir na sua vida, essa pessoa passa a ter um comportamento de instabilidade com ela mesma primeiro, porque qualquer situação que acontecer, o pastor bem disse, temos muita tendência de moda. Se de repente hoje eu me identifico como essa pessoa que é aqui e desta forma como eu estou vestida, com estes valores que eu digo que eu tenho, mas encontro uma situação lá fora que, sem precisar muito pensar, já me faz querer adotar aquele estilo de vida, né? Então eu me desencontro. Não é exatamente um transtorno, não é exatamente um delírio, porque isso seria um problema que advém da falta da pessoa manter uma única postura naquilo que ela quer mostrar para a sociedade. Então a pessoa pode viver um desencontro com ela mesma e isso permite com que muitas coisas venham a influenciar o seu interior e que ela depois, posteriormente, vai mostrar ao exterior a pessoa que ela é, adotando vários comportamentos, adotando várias posturas, adotando vários eus. Porque aí estamos a falar de uma pessoa que tem vários eus, porque ela se desencontra. Então é preciso que a primeira pessoa tenha muito conhecimento daquilo que ela é, tenha muito conhecimento da pessoa que ela é, dos valores que ela diz carregar, não é? Porque são esses valores que vão ajudar a pessoa a refletir em todos os momentos da sua vida o tipo de pessoa que ela se construiu, o tipo de pessoa que ela quer se manter e como é que ela vai construir um sistema de defesa para não se deixar mudar pelas circunstâncias, percebe? Então não é exatamente um transtorno, é a questão de desencontros, a pessoa se desencontra muito. Muito bem. Entendemos aqui essa questão de desencontro da pessoa que pode ter, nesse caso, devido a influências da sociedade. Há muito ainda que se debater acerca desse tema, muitas outras coisas poderemos entender acerca mesmo desse desencontro, o que estaria por detrás desse desencontro, por que a pessoa está submetida naquilo, tendo a sua identidade. Essas e outras questões poderão ser respondidas no segundo bloco do nosso programa. Neste momento que nós vamos sair para uma curta pausa, voltamos em breve com muito mais. Não saia daí. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero ti, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela aqui te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Lei usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Mistura já som de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como mil, seja mais humilde. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. As tardes do sábado trazem uma nova forma de poder debater o mundo. O romantismo do Muro de Berlim é um símbolo mediático.
Certo. Mas business continua com certeza, business as well. Vamos tentar compreender o que se passa e quais são as soluções que podemos ter para aquilo que é o debate da pauta mediática internacional. Acho que ouviu o discurso de Mandela, né? Quando encontrou-se com americanos, disse, olha, a Rússia não é nosso inimigo, Cuba não é nosso inimigo. Olá, sou José Matamulana, assista aqui na FTV todos os sábados o debate internacional. Saudações, sou Gabriel Ngomani, assista todos os sábados ao debate internacional aqui na FTV. Todos os sábados aqui na FTV. Digno és de glórias e louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno és de glórias e louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Digno és de glórias e louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor. Digno és de glórias e louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos ao Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não
Uau! Glória fazes tu, maravilhas fazes tu, Senhor, não há outro igual a ti. Voz afinada, forte mensagem, Marta Nela, bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada por essa fortíssima música que traz aqui do nosso programa. Atenção, essa é a segunda parte do nosso programa e já somos abençoados por essa linda voz, com essa forte mensagem, voz da Marta Nela, com quem nesse momento vamos ter uma pequena conversa para sabermos quando é que surge essa linda, forte voz, essa impactante mensagem. Atenção, as mensagens aqui deixadas ficar são muito fortes e acompanhadas, portanto, de uma super voz, nada melhor. Marta, seja bem-vinda e obrigada pela sua atuação. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Primeiramente, agradeço a Deus por Ele ter me concedido a vida e por Ele ter permitido com que eu estivesse aqui neste lugar no dia de hoje. Conte-nos, antes de mais, quando é que surge essa linda voz? Desde os meus 7 anos. Eu comecei Uau. a cantar aos meus 7 anos e entrei no grupo coral da igreja aos meus 15 anos. Muito e bem. desde lá até cá, só continuo. Muito bem. Nós sentimos-nos abençoados pela sua voz, sobretudo pela mensagem que trazes para nós no nosso programa através dessa linda voz. Estás de parabéns, continue assim, trazendo-nos altos louvores e quero acreditar que sempre terão um impacto para toda a sociedade. Tens alguma Amém. coisa a dizer acerca da identidade? Nós sabemos que cada um tem a sua identidade, mas somos seres que vivem na sociedade. Um ser humano sempre vai se relacionar e por conta disso, em algum momento, pode ser influenciado. Já acompanhou algum caso em que alguém tenha sido influenciado e deixar de ser ele mesmo, passar a adotar novos hábitos, novos princípios na sociedade? Infelizmente sim, na vizinhança, posso assim dizer, na vizinhança, vejo vários jovens que andavam no caminho de Cristo, mas infelizmente acabaram afastando-se daquele que era o caminho de Cristo e foram envolvendo-se já no mundo dos vícios, álcool, drogas. E assim. No seu ponto de vista, o que é que se pode fazer para manter a nossa identidade? Cada um tem a sua identidade e como fazer, ou melhor, o que é que se pode fazer para que a gente mantenha a nossa identidade? Para manter a nossa identidade, é necessário que a pessoa diga: eu sou isto e não vou deixar de ser o que eu sou por causa dos amigos. Porque nós temos amigos que muitas das vezes podem nos afastar do caminho do Senhor, nos desviando para entrar no mundo dos vícios, roubadeiras e tal. Então, é colocar o foco naquilo que você deseja ser, colocar mesmo o foco, dizer: eu serei assim. Podem dizer: porque tu és matreco, porque tu és isto, mais aquilo. Mas cabe a nós, cabe a si, colocar o foco naquilo que o seu coração quer e continua. Deus ajuda. Muito bem, voltando mesmo à música, falando da Marta, o que é que Marta tem a preparar para os próximos dias e quais foram as coisas que já preparou mais impactantes que te marcam no mundo da música? Para os próximos dias, graças a Deus revelou-me uma canção, minha primeira música. Acredito eu que mais vezes que eu vier aqui irei trazê-la.
Será uma estreia. Será uma estreia. bem. Primeira música que eu preparei é um agradecimento mesmo a Deus Ok. por tudo quanto Ele tem feito. Então, daqui a algum tempo pode-se esperar muita música da sua própria autoria, neste caso, e muita coisa boa para a sociedade moçambicana, não só para Moçambique, para toda pessoa do mundo, porque, claro, nós sabemos qual é o impacto da música na vida tanto do ser humano. Alguma palavra a deixar para os telespectadores que estão neste momento a te acompanhar? Quer deixar alguma mensagem, o seu contato, como é que as pessoas podem te alcançar para contar consigo em alguns eventos ou em vários espaços em que seja útil a sua voz e as mensagens que trazes através dela? A mensagem que eu vou dizer aos amados que nos acompanham do lado de casa é: continuem firmes na verdade, continuem firmes no caminho do Senhor, nunca se desviem, porque Deus, Ele é que é o caminho, a verdade e a vida. Pois se nós seguimos a Ele, certamente iremos ao Pai. E vou aproveitar aqui e deixar um forte abraço aos meus pais, meus amores, minha família toda no geral. E deixar o contato, eu faço parte de uma banda, para quem quiser os nossos serviços, eu vou cá deixar o contato 8440 86 134. Repito, 8440 86 134. Obrigada. Uau, muito cativante, muita força aí. Muito obrigada por ter feito parte da edição deste programa. Muito obrigada por deixar aqui a sua voz incrível. Muito obrigada por deixar aqui, portanto, essas palavras, quero eu acreditar, sábias e impactantes para toda pessoa que poderá ouvir. Foi uma honra, digo eu, contar com a sua participação no nosso programa. Até outra oportunidade. Vamos, neste momento, prosseguir com o nosso programa. Temos mais coisas boas, mais surpresas boas. E agora vamos receber, tanto nada mais, nada menos que uma poesia. Vou convidar desde já a Kátia. Kátia, seja bem-vinda para esse espaço e apresente-nos o melhor que preparaste para este domingo especial. Primeiro dia da semana, um dia em que todo ser humano, toda pessoa deve preparar-se da melhor maneira possível para garantir a positividade para os demais dias da semana. Primeiro dia da semana, tudo depende de um. Se o nosso um não for bom, atenção, em algum momento outras coisas podem não correr bem. E neste momento vamos ter a poesia. Girassol, pões-te contra a escuridão, cantas as mais lindas melodias, gritas, gritas sem cessar até que eu te ouça, recitas seus mais profundos versos, balanças com ar que bate para frente, para trás, declamas e fazes-me viver. Oh, bendito seja o sol dos nossos dias, aquele que faz-te florir e, em simultâneo, põe-me a sorrir. Quanto mais brilhante, mais vida em ti. O sol ardente não queima-te, tampouco a tua luz machuca-me. A luz que emerge através do teu sorriso faz-me vibrar. De amarelo pintas as paredes da minha vida. Tu és girassol. Girassol, és o sol dos meus dias. Afastas de mim a escuridão. Reluzes a minha vida com claridade. A ti, a minha eterna gratidão. Majestade, que o sol dos nossos dias jamais pare de brilhar. Poema de Kátia Albice e na voz de Kátia Albice. Muito bem, poema de Kátia Albice na voz de Kátia Albice. Kátia, seja muito bem-vinda no nosso programa
e comece já a nos contar a sua inspiração para a preparação deste poema. Por que escolheu Girassol e por que escreveu tanto o poema com o título Girassol? Antes de mais, quero agradecer pelo convite, quero agradecer a Deus, quero agradecer ao programa e dizer que o poema Aproxime Girassol... só o microfone. Obrigada. Dizer que o poema Girassol surgiu através de uma inspiração, vou assim dizer, através de... Como eu posso dizer isso? Na nossa vida existem coisas que não são fáceis para nós, mas, acima de tudo, independentemente de haver coisas ruins acontecendo, nós devemos usar as coisas ruins a nosso favor. Ok. As coisas que fazem-nos mal, muitas das vezes, não podem nos abalar negativamente, mas sim nós podemos usar delas para poder sobressair. Muito bem. Como dizem para os poetas, ou o que caracteriza o poeta é, na verdade, o sofrimento. Ok. Mas nós não nos acomodamos apenas no sofrimento. Nós usamos dela para poder nos inspirar. Ok. Sim. Interessante a abordagem, essa explicação me convenceu. Então, quer dizer que devo gostar das coisas ruins também? Atenção, muito bem, está muito bem explicado. É que na vida sempre vão acontecer coisas bonitas e coisas feias, mas nós temos que aproveitar tudo quanto acontece na nossa vida para procurar o melhor. Algumas coisas acontecem mesmo só para nos ensinar, nada acontece por acaso. Então, quero eu concordar com a nossa poetisa do dia. E tens alguma coisa a dizer acerca do nosso tema do dia? Como manter a identidade mesmo com a influência tanto da sociedade? Em 30 segundos. 30 segundos. Sim, queria dizer que independentemente das tendências atuais, nós temos algo que nos identifica, que nos caracteriza. Ok. Então, acima de tudo, nós temos, pois, uma identidade por preservar. Não devemos, em momento algum, nos deixar influenciar. Certamente que no nosso dia a dia existem coisas bonitas, vou assim dizer. Falo das tendências, sejam elas musicais, para nós jovens, mas que em momento algum devemos perder o nosso eu. Ok. Porque se nós existirmos, ou se nós nos espelharmos em alguém, é porque esse alguém já existiu ou se fez presente. Ok. Então nós também devemos se fazer sentir. Muito bem, muito obrigada. Aí está a dica. Hoje vamos aproveitar, vamos aprender bastante. Cada um está aqui para deixar mesmo o seu portanto, ensinamento. Cabe a nós colher tudo quanto for deixado aqui para nós podermos aprender no dia de hoje. Então, a nossa querida Kátia, alguma palavra a deixar para lá em casa? Eu sei que tem muitos amigos, muitos admiradores. Então, uma palavra especial? Para lá em casa ou para os meus amigos, eu queria deixar pois uma palavra talvez de esperança. E também pode aproveitar e deixar o seu contato para poderem te alcançar. Sim. Eu queria deixar uma palavra de esperança. E independentemente do que aconteça na tua vida, principalmente para nós na camada juvenil, não pare de lutar pelos seus sonhos, de seguir. Se tu tens algum talento, seja para cantar, declamar, vá atrás, saia do anonimato. E aproveitar e deixar o meu contato, que é o 87 89 02 774. 87 89 02 774. Aí está, ficou. Muito obrigada, querida, pela sua participação. Até uma outra oportunidade. Muito obrigada.
voltando para aquela que é a nossa conversa do dia, num dia em que estamos a debater sobre como manter a identidade, mesmo diante das influências da sociedade, nos recordamos que no primeiro bloco a nossa socióloga falava-nos socióloga não, psicóloga, sei que é, portanto, nos falava, portanto, do desencontro que o indivíduo pode ter consigo mesmo, caso essas influências sejam maiores, posso assim dizer. E, doutora, o que acontece, qual é a falha neste indivíduo que tem tido desencontro nele mesmo? Será que isso é normal? O que está a acontecer com esse indivíduo para se desencontrar? Ter, não sei se seria correto dizer uma crise de identidade. O que está em falta neste indivíduo? Exato. Nós falamos de desencontros porque não estávamos já a tratar de um transtorno, não é? Mas de uma situação em que a pessoa está no mundo, né? Tem um eu que não consegue viver de acordo com ele, por se permitir essas influências. O desencontro pode acontecer por questões, por exemplo, de falta de autorregulação do eu. Quando a pessoa não se apresenta estável para aquilo que é e emocionalmente para aquilo que ela chama de minha identidade, o que faz com que ela vá experimentando vários personagens porque a identidade vai ter que mudar, não é? Ela vai ter que mudar a personalidade dela, a identidade dela também, juntamente com essas situações novas que aparecem na vida dela. E ela vai ter que experimentar ser várias pessoas ao longo desse percurso. E aquilo causa frustração na pessoa, né? Porque ela olha para si mesma e não se reconhece. Olha para si mesma e acha que precisa ser uma outra coisa diferente daquilo que já é. Então a frustração vai surgir nesse aspecto. E também a questão de essas pessoas que vivem o desencontro experimentarem ansiedade na vida. Por que ansiedade? Porque elas se preocupam muito em quererem cumprir coisas da vida, do momento, que não tem nada a ver com elas, e ao se preocuparem demasiado com as opiniões alheias. Se eu não faço isto, se eu não me comporto desta forma, se eu não estou nesta moda, o que é que as pessoas irão dizer de mim? O que é que as pessoas irão pensar de mim? Então, todo este pensamento, toda esta situação pode gerar, fora a frustração, a situação de ansiedade na vida da pessoa, não é? E também temos aqueles casos em que o desencontro, pela falta de regulação do eu, pode gerar também não só a insatisfação, a instabilidade emocional, mas uma certa, como é que se diz, um certo desenquadramento naquilo que a sociedade está a oferecer naquele momento. Nós já falamos de que a sociedade é dinâmica, que há todos os dias, há novas formas dela se apresentar. Nada está estático aqui. Nós mudamos a cada dia, mas as raízes não mudam. Mudamos as folhas e não as raízes. Então, há essas pessoas que não conseguem ver simplesmente que é uma mudança de folhas aqui, que eu não preciso deixar de ser eu. Eu tenho que manter as minhas raízes. E elas vão mudando as raízes delas porque se desencontram, porque elas não têm essa regulação do eu. Eu não consigo ter um eu centrado em mim, nos meus valores, naquilo que eu chamo de meus princípios. Vivo uma vida não equilibrada, mas de desequilíbrio, porque eu vou para lá e não estou em 100% em mim mesma, focada em mim e naquilo que eu defino como minha característica, como aquilo que me define como meus valores, como minha integridade, como que eu quero me comportar segundo aquilo que eu penso de mim para a sociedade. Então, vou me tentando girar em torno de novas situações que a sociedade vai apresentando para mim, e nessa sequência toda de estar naquela roda giratória, eu vou me perdendo, vou me frustrando, vou vivendo ansiedades, não é? Porque me preocupo demais em querer adquirir aquilo que os outros pensam de mim e não viver simplesmente aquilo que eu sei de mim. Muito bem, dá para perceber que as consequências disso são diversas. Pastor, alguma coisa a dizer ainda no âmbito desta mesma questão? Bom, para acrescentar no que esteve a dizer assim, a psicóloga, de fato é importante que nós possamos manter aquilo que são os nossos princípios para que não haja essa instabilidade. Para que Pastora, talvez perguntar o que
como é que a pessoa pode construir a sua própria identidade, trazendo um equilíbrio tanto naquilo que seria a sua relação com a sociedade. Nós sabemos que o ser humano é alguém criado, ou melhor, o ser humano tem por natureza a sociabilidade em si, que ele é um ser social de natureza, mas como manter a identidade diante, portanto, construir a identidade diante da influência das pessoas, tendo em consideração que em algum momento é aconselhável ouvir opiniões, portanto, que podem nos ajudar a crescer. Bom, a forma correta de poder construir uma identidade numa pessoa é à medida em que nós vamos crescendo, porque também a identidade ela é construída numa certa idade. Há uma idade em que nós estamos a crescer, há um tempo que estamos a crescer e vamos vendo isto, vamos provando aquilo, mas chega uma altura em que nós ganhamos estabilidade. E nessa altura é quando nós começamos a construir a nossa real identidade. E a partir daí em diante, não posso agora precisar de idades, porque depende, há quem pode ganhar maturidade com 20, há quem pode ganhar com 18, há quem pode ganhar com 24, então não será correto falar de idade, mas existe um período, existe uma fase em que nós começamos a sentir que de fato a partir daqui em diante eu já posso fazer as minhas escolhas, já posso definir algum padrão de vida, posso dizer álcool não posso consumir, posso começar a definir algumas coisas e vou viver em função disso. Entretanto, quando eu começo a construir a minha identidade, é bom que eu defina o meu estilo de vida em função daquilo que eu acho que é apropriado para mim. Como eu disse logo no começo, o que a sociedade oferece ou o que o mundo oferece, nem tudo é mau, mas nem tudo se adequa para a identidade de cada um de nós. Esse é que é o problema. Entretanto, eu vou ter que olhar, receber, abraçar, investir naquilo que caracteriza a minha identidade. Existe aquilo que é um padrão universal, o respeito é universal, a boa forma de ser e estar é universal. Existe aquilo que é universal para todo ser humano. É preciso ter princípios, valores, ética, moral, isso tudo é para todos nós. Mas existe aquilo que são coisas específicas, que já vão definir a quem energio especificamente. Então, isso vai ser já a construção da minha identidade. Então, a partir daí em diante, eu começo a definir a minha identidade, começo a viver em função da minha identidade e não abrir mão para aquilo que são os meus princípios, são os meus valores. E naquilo que a doutora também esteve aqui a dizer, é importante manter esses valores em todo momento, que é para não haver instabilidade dentro da pessoa. Não queremos em algum momento confundir aquilo que são aquilo que tu és e vermos uma outra pessoa dentro de ti, encontramos uma outra pessoa dentro de ti, porque há um grande perigo aí. Um dos grandes perigos que nós encontramos aí é a falta de confiança. Não é possível eu confiar em alguém instável. Num tempo tu és uma coisa, no outro tempo tu és outra coisa. Ninguém vai te confiar. Nem na vida sentimental, na amizade, na família, ninguém vai te confiar. Não dá dinheiro aquilo. De repente aquilo é imprevisível, porque tu não tens uma identidade. Então as pessoas te têm como uma pessoa imprevisível, que pode dizer vem e depois não vem. Vem às 15, vem dia seguinte às 9. Então é perigoso. Então quando nós construímos uma identidade, isso dá certeza e firmeza às pessoas com quem nós coabitamos. Mesmo minha esposa, se ela está segura no meu casamento, é porque ela sabe que eu tenho integridade. Se eu não tivesse, ficaria aflita. Será que este não vai na rua, não há de ver uma outra? Quer dizer, ela também fica aflita em casa, mas quando ela sabe como eu sou, ela está segura. Então a confiança vem do caráter, da integridade que a pessoa tem. Isso dá segurança ao nosso parceiro, aos nossos pais. Eu como pai, por exemplo, fico seguro quando meu filho vai à rua, quando eu já defini um certo padrão de vida para ele abraçou. Eu sei que mesmo quando mostrarem alguma coisa lá fora que não é boa, ele não vai abraçar, porque ele já carrega alguns valores que eu incuti nele ainda em casa. Então a identidade é muito importante, porque define e faz com que a pessoa tenha uma única forma de ser e estar e ganha confiança com todos. Mesmo no trabalho, se alguém que você quando manda dar 500 meticais para ir comprar uma coisa de 400 meticais, quando volta 100 meticais, nunca, dizer, tem problemas de trocos, chega uma altura que já não confias mais. Então essa pessoa não tem caráter, não é íntegra nas coisas. Então é bom quando nós temos valores e princípios, porque as pessoas podem nos confiar sempre. Estou a ver a doutora a sorrir e parece que tem alguma coisa a acrescentar naquilo que o pastor já dizia. Não, eu estava mesmo a concordar com o nosso pastor e com o exemplo que ele nos expôs aqui da questão da confiança, né? Porque nós temos que cultivar confiança em nós, primeiro. Aquilo tem que espelhar em nós primeiro. E é essa confiança que se espelha em nós que nós vamos refletir para as outras pessoas. Ou seja, temos que ser apenas o reflexo de nós mesmos para as outras pessoas. Mas se nós não somos o reflexo de nós mesmos, as pessoas podem nos ver dessa forma distorcida. Né? Porque nós distorcemos isto para elas. Elas vão entender desta forma. Estás a perceber? Então eu estava mesmo a sorrir
como quem concorda com o pastor e com o exemplo que ele dava. Se tu dás o dinheiro a alguém e sempre vem trazer a desculpa de falta alguma coisa no troco, perde-se confiança, não é? Porque ela mostra um reflexo daquilo que ela é, não é? Que não é uma pessoa de confiança, que não se deve confiar nela. Então, essas coisas todas interferem muito naquela construção de confiança, na identidade que a pessoa mostra para os outros. Porque aí entra também aquela questão de, ok, eu mostro aos outros uma coisa que eu sou, mas eu me comporto, não é? De outras formas. A forma como eu mostro aos outros, que é o modo que eu quero que os outros conheçam de mim, em algum momento diverge da forma como eu me comporto. Então essas pessoas, em algum momento, começam já a prestar atenção em si, né? Ao perceberem que aquilo que nós conhecíamos daquela pessoa, em algum momento muda. A construção que nós vimos nele, aquela ideia de construção de uma pessoa com valores firmes, com princípios firmes, uma pessoa de confiança, em algum momento já muda. Isso traz nuvens na cabeça das pessoas. E eles começam já a desconfiar. Com quem nós estamos a lidar? Quem é esta pessoa com quem nós estamos a nos relacionar? Será que aquilo que a pessoa mostra para nós é exatamente aquilo que a pessoa é de verdade? Ou é uma camuflagem? Né? A doutora dizia, numa das suas intervenções, quando nos falava mesmo acerca de alguns impactos, de algumas consequências trazidas pelo desencontro no indivíduo, falava da ansiedade e de outros males. E talvez trazer dois dos hábitos que podem ser adotados pelo indivíduo por forma a manter a sua identidade, porque o que está em causa, já percebemos todos nós, é a falta da identidade, existe algum desequilíbrio neste indivíduo. Acredito que poderemos trazer tanto nas outras edições acerca tanto de alguns hábitos com mais profundidade, mas a doutora pode aqui nos avançar e acredito que vai ajudar a muita gente. Obrigada, assim esperamos. Bom, alguns hábitos saudáveis que podem nos ajudar a manter essa nossa identidade intacta e confiável é que nós sejamos pessoas que aceitamos aquilo que nós somos. Primeiro, aceitar aquilo que nós somos como? Os valores que nós construímos, os valores que nós espelhamos ao mundo, não é? Aquilo que nós dizemos que é bom para nós, tem que ser bom para nós. Aquilo que nós dissemos que não é bom para nós, tem que concordar com a nossa posição, que isto não é bom para nós. E não irmos lá como aquela que diz a Maria vai com as outras. A Maria vai com as outras porque a Maria não tem uma identidade própria. A Maria vai com as outras porque a Maria não sabe o que tomar para si, como se posicionar e como se guiar neste mundo tão vasto, tão imenso. Essa é a primeira coisa. E depois temos aquela questão de sabermos escolher melhor o que nós queremos meter para dentro da nossa vida, não é? Porque muitos vão nos dar opiniões, boas ou negativas, positivas ou não, mas temos que ter a capacidade de filtrar as coisas que nós queremos escolher para nós. Evitarmos aquela situação de sermos uma esponja. A identidade não pode ser como uma esponja de louça, que ao meter-se na água ela vai levar tudo, tudo que está ali, primeiro o detergente, depois se tem restos de comida, tudo que está ali naquele recipiente há de ir para aquela esponja. Você não pode ser aquele tipo de pessoa que suga tudo. Muito né? bem. Então, muito se bem. é limpo, seja limpo. De E fato. procure manter-se dessa forma limpa. Cultive hábitos que te ajudem a se manter dessa forma limpa. Certo, aí estão duas dicas para si, caro telespectador, para que possas manter a sua própria identidade, o que vai ser muito positivo para si e para a sociedade no geral. Estamos a passos largos para o fim desta conversa. Vamos ouvir do nosso pastor em 1 minuto apenas aquilo que são os conselhos que deixa para a sociedade no que diz respeito a alguns hábitos a adotar por forma a manter a identidade. Bom, o meu conselho é simples para todos aí em casa, nesta manhã de domingo. Apesar de nós construirmos a nossa identidade e colocarmos os nossos padrões, limites e tal, mas é sempre bom termos o cuidado com as pessoas com quem nós andamos. É sempre bom termos o cuidado com as pessoas com quem nós andamos.
Muitas das vezes tem-se dito que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem mais nós andamos. Se andamos com pessoas que falam muito calão, insultam, um mês depois, 12 meses depois, eu também vou começar a falar calão e vou começar a insultar. Entretanto, é bom selecionar os ambientes para também não corromper aquilo que são os nossos valores. Se nós passamos muito tempo num certo lugar, onde o lugar está poluído em função daquilo que são os nossos valores, podemos em algum momento também acabar ficando poluídos. Não pode ir, por exemplo, se tens princípios de não tomar cerveja, não é? Não pode tomar refresco no bar. Toma refresco em casa, para evitar, se calhar depois de um mês, já acabar entrando na cerveja. Não pode comer hambúrguer numa boca de fumo. Ficar comendo hambúrguer dentro de uma falar numa boca de fumo. Ali não se come hambúrguer, ali fuma as drogas. Então, quer comer hambúrguer, vai no outro lugar. Então, é sempre bom manter esses hábitos todos para poder fazer a manutenção daquilo que são os seus valores e princípios. Muito bem, e aqui ficou muito forte, nem preciso dar comentário algum. As últimas considerações. Pastor. Últimas considerações. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez para dar um contributo e mandar uma saudação muito especial para os meus filhos na fé todos, a minha esposa, os meus filhos biológicos, a minha família toda. E muito obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos e sentimos-nos honrados com a sua presença. Doutora Lúcia, últimas considerações. Agradecer também por esta oportunidade de ter participado do painel e tecer algumas palavras em torno deste tema, que quando nós falamos de identidade estamos a falar de algo muito sério. Não é? Então temos que levar muito a sério esta questão da identidade. Se a pessoa que agora nos acompanha, telespectador deste canal, está a ver o programa e conhece alguém, ou ele mesmo está nesta condição de não saber definir a sua identidade, pode procurar por uma ajuda, não é? Todos os caminhos que vão ajudar a pessoa a sair de uma situação de crise para se encontrar são aceites. Pode procurar através de uma ajuda com um profissional da psicologia, pode procurar uma ajuda através de um profissional espiritual, temos aqui o nosso pastor. Então, tudo aquilo que a pessoa precisa usar como recursos que vão lhe ajudar a melhorar o seu estado do eu, a se conhecer melhor, a afirmar melhores comportamentos e caráteres de si mesmo, ela deve buscar. Obrigada mais uma vez, um beijo para todos, para a família, espero voltar várias vezes para tecer mais comentários. Muito obrigada, doutora Lúcia. Eu acredito que o impacto que nós esperamos que isso tenha na sociedade vai ter, sem dúvida. Eu estou aqui a aprender, todos nós estamos aqui a aprender e agradecemos imenso pela vossa participação. Neste momento, vamos a mais um intervalo, mas antes vamos a uma música entoada pela nossa cantora do dia. E encerramos assim esse nosso momento de conversa. Até já. Kusukela
família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero ti, mas ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Juntamos como meu, seja mais humilde. Pela una risana. Kim pela una risana. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Terceira parte do nosso programa, mais uma vez, bem-vindo, caro telespectador, porque promessa é dívida, mais uma vez cá estamos nós, e dessa vez para cumprir com aquilo que é a nossa promessa de trazer para si o melhor da música gospel, através dessa rubrica FTV Top Gospel. Sem mais delongas, permitam-me recordar ao caro telespectador a lista dos participantes dessa rubrica. Temos a Chelsea Levy, com o título Lion of Judah. Para votar nela é só escrever FG01. Edson Matavelli com o título Ebenezer, código do voto FG02. Temos a Elsa França, eis que um lar, FG03 é o código para votar nela. Temos o Lázaro Sampaio, o título Alpha and Omega, FG04 é o seu código. Temos o Natural Macuacua, seu amor, FG05. Temos a Aquila Xirinza, pela fé, FG06. Marta Vilanculos, cura, FG07. Princesa Sofia, meu Jesus és tão bom, FG08. Temos a Paula Muhai, Ruena Jehová, FG09. Vânia Val, Cirilo, FG010. Temos aqui os nossos concorrentes nessa rubrica, neste concurso, aliás, e a partir da próxima semana vamos começar a anunciar os participantes com mais número de votos, assim como o internauta que mais número de votos puder, portanto, depositar. E assim vamos fazendo o nosso programa e vamos tendo, portanto, o melhor da música gospel e contribuir também para o crescimento desta mesma música. Sem delongas, vamos escutar. Eu gosto de escutar a música gospel, espero que o caro telespectador também goste, afinal de contas, é muito bom escutar a música gospel. Vamos a isso. Lion of Judah, King of Kings, you reign forever, reign. Lion of Judah, King of Kings, you reign forever, reign. No matter what they say, no matter what they do, I trust in you, I trust in you.
Jesus Alpha and Omega, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Jesus Alpha and Omega, we worship you, our Lord, to be praised. We give you honor and glory unto you. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you honor and glory. Ao deixar seu trono lá no céu, Cristo veio ao mundo pra salvar o homem condenado a morrer. Veio lhe dar a nova chance de sorrir, salvar-lhe do pecado. Por amar o homem foi capaz de enfrentar a morte em seu lugar. Veio lhe dar a nova chance. Montanha
falar uma palavra, serei curado. Curar, curar, curar. Cura-me, Senhor, eu em ti. Curar, curar, curar. Cura-me, Senhor, eu em ti. Desmanga, desmanga. Não tenho nada pra te dar, meu Jesus, meu Pai e meu Rei, por tudo que fez por mim. Não tenho nada pra te dar, meu Jesus. Me tirou do chão, me pôs no meio, me tirou do meio, me exaltou, meu Jesus, tu és tão bom. Hey. Me tirou do chão, me pôs no meio, me tirou do meio, me exaltou, meu Jesus, tu és tão bom. Cadu Groove Beats. Para votar no seu cantor predileto, é só entrar na nossa página Elf Performance Live no Facebook e enviar uma mensagem com o código do seu cantor predileto. E assim terá depositado o seu voto e contribuir para o crescimento da música gospel em Moçambique e também para que o seu cantor possa, portanto, crescer no que diz respeito tanto a música. E assim colocamos o ponto final na edição deste programa, num dia em que nós falávamos acerca de como manter a identidade no mundo, ou melhor, como manter tanto a identidade diante das influências da sociedade. Aprenda e permita-se viver com tranquilidade. Fique bem, até a próxima.